Boa noite, meu nome é Pedro e eu vou falar um pouco sobre o governo da Dilma. Vamos começar pelo primeiro slide, que eu vou citar um pouco sobre o contexto econômico e político daquele período. Então, o governo da Dilma Rousseff, que foi entre os anos de 2011 e 2016, né, que não foi completo o segundo mandato por conta do impeachment, ela iniciou com uma expectativa de continuidade do ciclo de crescimento econômico, que foi iniciado lá no governo Lula, antes do dela, mas ela começou a enfrentar uma série de desafios, né? Na gestão dela, a economia brasileira entrou em uma recessão a partir de 2014 e com um baixo crescimento, uma alta inflação e forte desvalorização do real. As políticas econômicas adotadas por ela, como o aumento de gastos públicos e o controle de preços de energia e combustíveis, também gerou pressões fiscais e com isso afetou a confiança do mercado em si no Brasil. Falando politicamente, posso dizer assim, a Dilma sofreu com uma crescente da polarização e com a crise da governabilidade dela. A operação, né, que teve, a Lava Jato, investigou muito a corrupção envolvendo a Petrobras, que afetou o governo dela e também envolvendo alguns membros do PT e aliados, o que fortaleceu a oposição contra ela e o início de uma pauta para o impeachment, né? Em 2015, o Brasil começou a enfrentar um forte movimento de protestos, né, contra a administração e a ascensão dos pedidos do impeachment. Logo já em 2016, o impeachment da Dilma foi formalizado, né, por acusações de manipulação fiscal e com isso aprofundou a crise política e social no país. Boa noite, eu vou falar agora um pouquinho sobre política econômica. No governo Dilma foi adotada uma abordagem voltada ao estímulo do crescimento, com foco no aumento do investimento público e na manutenção de programas sociais. As políticas do seu governo incluem o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, continuando do seu antecessor, o Plano Brasil Maior, que foi um conjunto de medidas para incentivar a indústria nacional, e as intervenções estatais e controle de preços, onde o governo controlou artificialmente os preços de setores estratégicos, como de energia. Falando sobre os indicadores econômicos, durante o governo Dilma, a economia brasileira sofreu uma grave piora. O PIB, que antes apresentava crescimento significativo, acabou entrando em recessão a partir de 2014, com quedas de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016, configurando a maior recessão da história do Brasil. A inflação também ultrapassou a meta do Banco Central, que acabou refletindo em dificuldades no controle dos preços. Já a dívida pública cresceu, impulsionada por déficits fiscais, desonerações e uma expansão de gastos públicos sem aumento correspondente na arrecadação. E as medidas para estimular a economia, como desoneração fiscal, subsídios ao setor privado, tiveram um impacto limitado porque acabaram não resultando num aumento significativo de investimento ou consumo. E, além disso, também fatores externos, como a queda dos preços das commodities, reduziram as receitas do governo. Para enfrentar esse cenário, foi iniciado um ajuste fiscal em 2015, com cortes de investimentos e aumento de tributos, mas isso agravou a recessão, resultando no desemprego e na retração econômica. Os estímulos fiscais durante o governo Dilma foi adotar políticas expansionistas para estimular a economia, como a concessão de crédito subsidiado pelo BNDES e incentivos fiscais a setores como o automotivo e o eletroeletrônico. No entanto, essas medidas falharam em gerar o crescimento esperado. As desonerações fiscais não resultaram em aumento significativo de investimentos ou produtividade, mas ampliaram o déficit fiscal, que comprometeu a capacidade de investimento público e agravando as contas públicas. O crédito subsidiado beneficiou grandes empresas e projetos que, em muitos casos, acabaram sendo ineficientes e contribuíram um pouco para a produtividade geral. Especialistas apontam que a falta de foco em áreas produtivas gerou distorções econômicas, com impacto limitado na atividade econômica de longo prazo. Bom, vou falar a respeito da tentativa de ajuste fiscal em 2015. Em 2015, para conter o déficit público, a Dilma nomeou Joaquim Levy como ministro da Fazenda, e ele propôs um ajuste fiscal com corte de gastos e aumento de tributos. Contudo, a falta de apoio político, tanto do Congresso quanto de setores do governo, dificultou a implementação. A crise econômica se agravou com queda no PIB, aumento do desemprego e instabilidade política,
fatores que contribuíram para o impeachment da Dilma em 2016 e prolongaram os impactos negativos na economia. Apesar da crise, o governo manteve e ampliou políticas sociais, como o Brasil Sem Miséria, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos, promovendo inclusão e redução da pobreza. Também houve avanços na educação com o Pronatec, a Lei de Cotas e o Pacto Nacional pela Alfabetização. O governo investiu em agricultura familiar e urbanização de áreas carentes. Apesar dos esforços, os desafios econômicos e políticos limitaram os resultados. Agora eu vou falar um pouco sobre a crise de confiança e desemprego. A confiança dos investidores foi abalada, refletindo na queda de investimentos do Brasil pelas principais agências de classificação de risco. Esse rebaixamento aumentou o custo de financiamento do Brasil no mercado internacional e afetou a taxa de câmbio, contribuindo para uma desvalorização do real. Além disso, também houve um aumento significativo na taxa de desemprego do Brasil, onde, em 2014, era cerca de 6,8%, mas ao final de 2016 alcançou incríveis 11,8%, segundo o IBGE. Falando sobre o impacto duradouro do governo e a sua recuperação lenta, pode-se dizer que após o governo Dilma, a deterioração das contas públicas e a perda de confiança complicaram a recuperação econômica. Em 2017, a dívida pública permaneceu elevada e o governo enfrentou severas restrições fiscais, limitando muito sua capacidade de implementar estímulos econômicos. O ajuste fiscal rigoroso, considerado essencial, acabou dificultando ainda mais a retomada do crescimento econômico, criando desafios orçamentários que se estenderam para os governos seguintes. Esses fatores mostram que as políticas econômicas do governo culminaram em uma grave crise fiscal e econômica, cujos efeitos se prolongaram, afetando a economia brasileira de forma significativa. No papel do setor público e demanda, temos uma política fiscal expansionista, crítica à sustentabilidade fiscal e à falta de controle fiscal, avanços sociais e erros fiscais, e avanços como Bolsa Família, mas gestão fiscal insustentável. Nos lapsos do governo Dilma, podemos listar as políticas econômicas e seus efeitos controversos, desajustes no setor energético, crises políticas e a falta de reforma no impacto da corrupção. Impacto na inflação e política monetária. Segundo Milton Friedman, o economista americano e uma das figuras centrais da escola monetarista, argumentava que a inflação é essencialmente um fenômeno monetário que ocorre quando há aumento na oferta de dinheiro na economia sem um crescimento proporcional na produção de bens e serviços. Esse conceito se torna especialmente relevante ao analisarmos as políticas econômicas nos mandatos da Dilma Rousseff, marcados por uma expansão de crédito e uma intervenção direta na política de preços, como nos casos de energia e combustíveis. Durante o primeiro mandato da Dilma, a redução forçada da taxa Selic e o estímulo ao consumo através de crédito abundante pelos bancos públicos resultaram em uma demanda aquecida altíssima, mas sem crescimento proporcional da produção. Essa expansão, aliada às intervenções nos preços, teve um impacto inflacionário oculto no curto prazo, mas acumulou pressões que precisariam ser enfrentadas no segundo mandato. Segundo Friedman, essa abordagem é um caminho insustentável, pois ao desvalorizar o dinheiro, especialmente por meio de políticas de estímulo monetário, o governo inevitavelmente eleva o custo de vida, impactando durante as classes mais baixas e médias. No seu segundo mandato da Dilma, a correção dos preços administrados necessárias para enfrentar as distorções geradas anteriormente desencadeou uma inflação ainda mais elevada. Em 2015, a alta de cerca de 15% nos alimentos, como arroz, feijão, carne, etc., exemplificou o custo da inflação para as famílias de rendas mais baixas, que dependem fortemente desses produtos essenciais. Esse aumento no custo de vida, apontado por Friedman como um dos efeitos mais perversos da inflação, impactou fortemente essas classes e pressionou ainda mais a economia. Com o aumento da inflação, o Banco Central teve que elevar a taxa Selic para conter o aumento dos preços. Embora esse recurso seja uma medida para restringir o crédito e reduzir o consumo, sua eficácia foi limitada, pois o desajuste fiscal e a crise de confiança econômica continuaram a dificultar a recuperação.
Uma política voltada para a maior responsabilidade fiscal e menor intervenção econômica poderia ter contribuído para mitigar esses efeitos e promover um crescimento mais equilibrado e sustentável. Ao invés de controles artificiais de preços e política de estímulo monetário de curto prazo, uma política baseada na estabilidade fiscal e no incentivo ao setor privado poderia ter proporcionado um crescimento mais sustentável, mantendo a inflação em níveis de controles mais acessíveis e em níveis de controles controláveis, no caso. FHC critica governo Dilma e aponta reformas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mais conhecido como FHC, comentou sobre o governo Dilma Rousseff. Ademais, colocamos alguns pontos que, segundo ele, são importantes como estabilidade econômica, inflação e políticas monetárias, desajuste fiscal e abertura comercial, necessidade de reformas estruturais. Esses são alguns pontos principais que o FHC comentou. Vamos lá. Estabilidade econômica. Fernando Henrique Cardoso, como ex-presidente que implementou reformas econômicas importantes, frequentemente enfatizou a necessidade de manter a estabilidade econômica. Ele apontou que a gestão da Dilma enfrentou desafios significativos, como a inflação crescente e a desaceleração do crescimento econômico. Cardoso sugeriu que as políticas fiscais e monetárias precisavam ser mais rigorosas para evitar as crises, destacando a importância de um ajuste fiscal que não comprometesse os avanços sociais. Comentários sobre a inflação e as políticas monetárias do FHC sobre o governo Dilma foi que um dos principais pontos de preocupação de Cardoso era a inflação. Ele alertou que no governo Dilma, em vez de priorizar o controle de inflação, parecia estar mais focado em políticas que poderiam expandir o consumo. Cardoso defendeu a importância de uma política monetária responsável, sugerindo que o Banco Central deveria ter um papel mais ativo no controle da inflação. A inflação alta, segundo ele, poderia correr os ganhos sociais e a confiança da população na economia. Desajuste fiscal. Segundo o FHC, ele criticou a situação fiscal do país, argumentando que o governo não havia conseguido implementar um ajuste fiscal necessário. Ele alertou que as contas públicas estavam se deteriorando e que isso poderia levar ao aumento da dívida pública. Ele enfatizou a necessidade de cortar gastos públicos e promover reformas que pudessem restabelecer a saúde financeira do Estado. Na abertura comercial, o FHC também se manifestou sobre a necessidade de uma maior abertura comercial. Ele acreditava que o Brasil deveria se integrar mais ao comércio internacional, argumentando que a proteção excessiva poderia prejudicar a competitividade das empresas brasileiras e limitar o crescimento. Ele sugeriu que as políticas que promovam a integração econômica poderiam trazer benefícios significativos para os países. Necessidade de reformas estruturais. O FHC enfatizou que o Brasil precisava de reformas estruturais abrangentes para enfrentar os desafios econômicos. Isso incluía reforma tributária, previdenciárias e de mercado de trabalho. Ele argumentou que essas reformas eram essenciais para garantir um crescimento sustentável e promover um ambiente econômico mais dinâmico e principalmente justo. E agora, para concluir, né, o nosso trabalho, o governo da Dilma Rousseff enfrentou muitos desafios e grandes também, tentando impulsionar a economia brasileira durante toda essa crise, né, que no começo não estava no primeiro mandato, mas ocorreu uma crise no segundo mandato a partir do momento da Operação Lava Jato, pedido de impeachment do povo, muitos protestos, manifestações, enfim. As políticas dela foi focada em expansão e intervenção estatal, que ela buscava proteger a população mais vulnerável, né? Mas o gasto público, subsídio também e o controle de preços começou a gerar desequilíbrio fiscal. Com isso, a inflação aumentou e a desconfiança dos investidores no Brasil aumentou demais. Com isso, as tentativas de ajuste fiscal e pressão interna agravaram a situação, levando o país a uma recessão e aumento da dívida pública. O ex-presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, né, ele critica as políticas dela,
E ele sugere, muitas das vezes, como eu vi em alguns jornais, reportagens dele falando que a política fiscal e monetária dela deveria ter sido mais rigorosa, né? Que seria mais necessária para garantir uma estabilidade econômica. E isso não aconteceu. Mas também não seria só isso que iria resolver, né? O governo péssimo dela. Ele destaca a importância de algumas reformas estruturais e a maior abertura comercial para fomentar o crescimento sustentável do país. Em resumo, basicamente, né, o governo da Dilma tentou manter o papel do Estado como motor do crescimento e de inclusão social, mas teve uma falta, né, da base econômica sólida, e isso acaba gerando desequilíbrios, né, por aprofundar a crise econômica e política. E já em 2016, com o impeachment dela, o Brasil teve que buscar algumas soluções mais equilibradas para recuperar a confiança e assim podendo assegurar um crescimento sustentável no país, que, na minha opinião, até hoje, essa confiança em um presidente ainda acontece.